Mariana Figueiredo nunca imaginou que aceitar um encontro às cegas pudesse mudar completamente sua vida. Aos 32 anos, ela havia desistido há muito tempo da ideia de encontrar alguém especial. Sua rotina como assistente executiva consumia 14 horas por dia, 6 dias por semana. Mas naquela manhã de quinta-feira, algo inesperado aconteceu. Ao chegar no restaurante italiano no bairro dos Jardins, em Porto Alegre, para o encontro marcado por sua melhor amiga Fernanda, Mariana sentiu o coração parar. Sentado à mesa reservada, folheando o cardápio com aquela postura impecável que ela conhecia tão bem, estava Augusto Fidelis Brandão, seu chefe, o homem para quem ela trabalhava há 5 anos. O bilionário dono da maior empresa de tecnologia e cibersegurança do sul do país. Antes de continuarmos com essa história incrível, me conta nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e deixe o like no vídeo. Essa história vai te surpreender do começo ao fim, então fica comigo até o final que vale muito a pena. Mariana sentiu as pernas fraquejarem. Ela estava usando um vestido azul marinho que nunca usaria no escritório, o cabelo solto em ondas que raramente deixava livre, uma maquiagem mais marcante. Augusto levantou os olhos do cardápio e o reconhecimento foi instantâneo. A expressão dele passou de surpresa para algo que ela não conseguiu decifrar. Constrangimento? Irritação? Ou seria aquele brilho nos olhos escuros algo diferente? Mariana pensou em sair correndo, fingir que havia se enganado no restaurante, inventar uma emergência, qualquer coisa para evitar aquela situação absolutamente humilhante. Mas seus pés não obedeceram. Augusto já havia se levantado, a altura imponente dele parecia ainda maior naquele momento. Ele vestia roupas casuais, algo que Mariana raramente via. Uma camisa cinza de linho e calça escura. Sem a armadura dos ternos de grife, ele parecia mais humano, mais acessível. Mariana. A voz dele tinha aquele tom grave que ela conhecia bem, mas havia algo diferente. Uma suavidade que nunca estava presente nas reuniões. Pelo jeito, fomos vítimas de uma armação muito bem elaborada. Ela forçou as pernas a se moverem até a mesa. Senhor Brandão, eu não tinha ideia. Fernanda não me disse quem seria. Eu jamais. Augusto. Ele interrompeu, gesticulando para a cadeira. Aqui, longe do escritório, pode me chamar de Augusto. E tenho certeza de que foi meu irmão Júlio quem organizou isso. Ele anda insistindo que preciso sair mais. Mariana sentou-se, ainda em choque. Fernanda. Claro que era Fernanda, a cunhada de Júlio Brandão. Como ela não percebeu a armação? Nos últimos 2 meses, Fernanda vinha insistindo para que Mariana desse uma chance ao amor. Falava sobre um homem incrível, bem-sucedido, mas solitário. Um homem que precisava de alguém especial. Mariana jamais imaginou que esse homem era seu próprio chefe. Eu deveria ir embora. Mariana pegou a bolsa, mas a mão de Augusto tocou levemente seu pulso. Por favor, fique. Os olhos dele encontraram os dela, e Mariana viu algo que nunca havia visto antes. Vulnerabilidade. Já estamos aqui. E para ser sincero, faz muito tempo que não tenho uma refeição com alguém que não seja uma reunião de negócios disfarçada. Podemos apenas jantar? Como 2 pessoas normais. Mariana hesitou. Aquilo era completamente inadequado. Ela era funcionária dele. Havia protocolos, hierarquias, linhas que não deveriam ser cruzadas. Mas algo na expressão de Augusto a fez concordar. Talvez fosse a solidão que ela reconheceu ali, espelhando a sua própria. Ou talvez fosse a curiosidade de conhecer o homem por trás do chefe intimidador. Está bem. Ela colocou a bolsa de volta no colo. Mas segunda-feira, no escritório, voltamos à normalidade. Combinado. Augusto sorriu, e Mariana percebeu que nunca havia visto um sorriso verdadeiro dele antes. Então me conta, Mariana Figueiredo, o que faz quando não está organizando minha vida caótica?
A pergunta a pegou desprevenida. Em 5 anos trabalhando juntos, eles nunca haviam tido uma conversa pessoal. Mariana sabia tudo sobre a vida profissional de Augusto, conhecia suas preferências, seus hábitos, até seu café favorito. Mas nunca haviam falado sobre sonhos, medos ou paixões. Sinceramente, Mariana sentiu um sorriso tímido. Ultimamente, não muito além de trabalhar, mas gosto de ler. Romance policial, principalmente, e caminho na redenção aos domingos de manhã quando consigo. Romance policial. Augusto pareceu genuinamente interessado. Favoritos: Agatha Christie, sempre. E gosto dos autores escandinavos também. A Senhora do Crime. Augusto acenou com aprovação. Minha mãe era obcecada por ela. Cresci ouvindo sobre Hercule Poirot. O jantar se desenrolou de uma maneira que nenhum dos dois esperava. A conversa fluiu naturalmente, transitando de livros para filmes, de viagens para memórias de infância. Mariana descobriu que Augusto havia perdido a esposa, Melissa, 7 anos atrás. Não em um acidente, mas por um aneurisma cerebral que se rompeu durante uma sessão de yoga. Sem aviso, sem chance de despedida. Ela estava lá e no momento seguinte, não estava mais. Foi em plena segunda-feira de manhã. Augusto mexia no vinho, o olhar distante. Ela tinha 31 anos. Estávamos casados há apenas 3. Achei que teríamos uma vida inteira pela frente. Mariana sentiu o peito apertar. Sinto muito, Augusto. Não. Sabia. Poucas pessoas sabem os detalhes. Ele encontrou os olhos dela novamente. Depois que aconteceu, mergulhei no trabalho. Era mais fácil do que encarar a casa vazia. Mais fácil do que sentir. E agora, ainda mais fácil. A pergunta saiu antes que Mariana pudesse filtrar. Ela estava cruzando todas as linhas profissionais, mas estranhamente, não se importava mais. Não, Augusto admitiu, surpreso com a própria honestidade. Agora é apenas vazio. Construí o império, tenho mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas, mas volto para uma cobertura silenciosa toda noite. Júlio tem razão em me arrastar para fora. Estou apenas existindo, não vivendo. Mariana entendeu perfeitamente. Sua história era diferente, mas o resultado, o mesmo. Ela havia dedicado os últimos anos à carreira, escalando da recepcionista à assistente executiva do CEO. Não havia espaço para relacionamentos quando se trabalha 80 horas por semana. Seus amigos haviam desistido de convidá-la para sair. Sua última relação séria havia terminado 4 anos atrás, quando o namorado deu um ultimato: ele ou o emprego. Ela escolheu o emprego. Talvez estejamos mais parecidos do que imaginamos. Mariana confessou. Também construí muros. Só que os meus são feitos de agendas lotadas e relatórios, não de cofres e ações. Augusto riu, um som genuíno que encheu o espaço entre eles. Somos um par patético, não somos. Talvez. Ou talvez sejamos apenas humanos. O restaurante estava esvaziando ao redor deles, mas nenhum dos dois notou. Eles conversavam sobre os pais de Mariana, que moravam no interior do Rio Grande do Sul e sonhavam em vê-la estabelecida e feliz. Sobre o irmão mais novo de Augusto, Júlio, que insistia em salvá-lo da solidão autoimposta. Sobre medos e arrependimentos, sobre segundas chances e a coragem de recomeçar. Quando finalmente saíram do restaurante, já passava da meia-noite. A brisa fria de abril em Porto Alegre fez Mariana se encolher no vestido fino, sem hesitar. Augusto tirou o blazer que havia pegado no carro e colocou sobre os ombros dela. Obrigada. Mariana puxou o tecido, que cheirava a perfume masculino. É algo indefinível. Segurança, talvez. Posso te levar em casa? Augusto ofereceu, mas havia hesitação na voz. Como se ele não quisesse que a noite terminasse. Mariana deveria recusar. Deveria chamar um aplicativo, ir para casa, esquecer que aquela noite havia acontecido. Mas as palavras que saíram de sua boca foram outras. Podemos caminhar um pouco? Sei que é tarde, mas não estou pronto para que a noite acabe também.
Augusto completou, e havia alívio em sua voz. Eles caminharam pelas ruas do bairro, os saltos de Mariana ecoando no calçamento. Augusto contou sobre como começou a empresa no quarto de um apartamento alugado, com um laptop velho e um sonho ambicioso. Mariana falou sobre crescer em uma cidade pequena, filha de professores, com mais sonhos do que dinheiro. Você é incrível, sabia? Augusto parou sob um poste de luz, olhando para ela com uma intensidade que fez Mariana perder o fôlego. Nesses 5 anos, você segurou minha vida nas mãos sem nunca deixar nada cair. Antecipa o que preciso antes que eu saiba que preciso. Mas eu nunca parei para te conhecer de verdade. E agora percebo o quanto perdi. Augusto. Não. Ele levantou a mão. Deixa eu terminar. Sei que segunda-feira voltamos ao normal. Sei que existe um abismo entre nós, hierarquia, protocolos, toda aquela estrutura que construímos. Mas hoje à noite, pela primeira vez em 7 anos, me senti vivo novamente. E foi por sua causa. O coração de Mariana batia tão forte que ela tinha certeza de que ele poderia ouvir. Eu senti o mesmo. Então o que fazemos? Não sei. Mariana admitiu. Isso é complicado de todas as formas possíveis. As melhores coisas geralmente são. Gente, se você está gostando dessa história, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Se você quiser apoiar o canal, considere se tornar membro também. E fica até o final porque o que vem a seguir vai surpreender você. Na segunda-feira seguinte, Mariana chegou ao escritório com 1 hora de antecedência. Precisava de tempo para se preparar, para colocar a armadura profissional de volta. O encontro de quinta-feira parecia um sonho agora, algo irreal. Mas quando Augusto chegou às 8 em ponto e seus olhos se encontraram, a eletricidade entre eles era inegável. Bom dia, Sr. Brandão. Mariana manteve a voz profissional, mas suas mãos tremiam levemente ao entregar a agenda do dia. Bom dia, Mariana. A voz dele era formal, mas havia uma suavidade no olhar que não estava lá antes. Precisamos conversar. Pode vir à minha sala. O coração de Mariana disparou. Ela seguiu Augusto até a sala executiva, fechando a porta atrás de si. Ele não sentou atrás da mesa como sempre fazia. Em vez disso, ficou de pé diante das janelas que davam para a cidade, as mãos nos bolsos. Passei o fim de semana inteiro pensando. Augusto começou a olhar para ela. Sobre quinta-feira, sobre nós, sobre o que é certo fazer. Mariana sentiu o estômago afundar. Ela sabia o que vinha a seguir. Ele ia dizer que foi um erro, que precisavam esquecer, que ela deveria procurar emprego em outro lugar para evitar constrangimentos. E cheguei a uma conclusão. Augusto finalmente se virou. Não consigo fingir que nada mudou. Não quero fingir. Pela primeira vez em anos, sinto algo além de vazio. E sei que é arriscado, que pode complicar tudo, mas preciso saber se você sente o mesmo. As palavras tiraram o ar dos pulmões de Mariana. Augusto, antes que responda, precisa saber de uma coisa. Ele se aproximou, parando a uma distância respeitosa. Se decidirmos seguir com isso, não será fácil. Teremos que ser discretos, pelo menos inicialmente. As pessoas vão falar, vão julgar. Alguns vão dizer que você está comigo por interesse, outros vão me acusar de abuso de poder. Sua carreira pode ser questionada, sua competência colocada em dúvida. Mariana respirou fundo. Ela havia pensado em tudo isso. E se eu disser que estou disposta a arriscar? Os olhos de Augusto se iluminaram. Então eu diria que sou o homem mais sortudo do mundo. Mas eles subestimaram a velocidade com que as fofocas se espalham em um ambiente corporativo. Na quarta-feira, Mariana percebeu os olhares. Sussurros que cessavam quando ela passava. Sorrisos amarelos das colegas que antes eram simpáticas. Durante o almoço, Thalita, da contabilidade, foi mais direta. É verdade que você e o chefe estão juntos? Ela perguntou, a voz alta o suficiente para que outros ouvissem. Mariana sentiu o sangue gelar. Não sei de que está falando. Não?
Porque Daniela da Tempo Inspiratório disse que viu você saindo do restaurante italiano na quinta noite. Muito próximos, pelo que parece. Isso não é da sua conta, Thalita. Só estou curiosa sobre como alguém sobe tão rápido na empresa. O veneno estava claro na voz de Thalita. Deve ser bom ter atalhos, não é? Mariana teve que usar toda a sua força de vontade para não responder. Ela saiu da copa com dignidade, mas por dentro estava desmoronando. Aquilo era exatamente o que Augusto havia previsto, e era apenas o começo. À tarde, Renata, a diretora de recursos humanos, pediu uma reunião. Mariana sabia o que vinha. Mariana, preciso perguntar diretamente. Renata cruzou as mãos sobre a mesa. Você está tendo um relacionamento pessoal com o Sr. Brandão? Com todo o respeito, Renata, minha vida pessoal não. Normalmente. Concordaria, mas quando envolve o CEO e sua assistente executiva direta, torna-se questão corporativa. Temos políticas sobre relacionamentos no ambiente de trabalho, especialmente entre superior e subordinado. Mariana sentiu a raiva subir. Qualquer relacionamento que eu possa ou não estar tendo começou fora do ambiente de trabalho e não afeta meu desempenho profissional, mas afeta a percepção. Renata suspirou. Olha, não estou julgando, mas precisamos ser práticos. Se isso for verdade, talvez seja melhor considerarmos uma transferência. Podemos encontrar uma posição equivalente em outro departamento. Não. Mariana levantou, a voz firme. Trabalhei 5 anos para chegar onde estou. Não vou ser transferida porque as pessoas não conseguem focar no próprio trabalho em vez de fofocar sobre o meu. Naquela noite, Mariana estava emocionalmente exausta quando Augusto ligou. Preciso te ver. A voz dele estava tensa. Pode vir ao meu apartamento? Mariana sabia que deveria recusar. Que ir ao apartamento dele só alimentaria mais fofocas. Mas ela precisava dele naquele momento. A cobertura de Augusto era exatamente como Mariana imaginava. Moderna, minimalista, com vistas panorâmicas de Porto Alegre. Mas também fria e pessoal. Parecia mais um show-on do que um lar. Soube sobre a conversa com RH. Augusto a recebeu com 2 copos de vinho. Renata me ligou. Ela está preocupada com exposição legal para a empresa. Eles querem me transferir. Mariana tomou um gole. Logo, depois de tudo que construí, querem me afastar, porque as pessoas não conseguem aceitar que talvez, apenas talvez, você esteja interessado em mim por quem eu sou, não por conveniência. Eu sei. Augusto colocou o copo de lado e pegou as mãos dela. E não vou permitir. Você é a melhor assistente executiva que já tive. Mas mais importante, você é uma mulher incrível que merece ser tratada com respeito. Então o que fazemos? Enfrentamos. A determinação na voz dele era absoluta. Juntas. Amanhã, vou convocar uma reunião com toda a liderança. Vou deixar claro que nosso relacionamento é real, consensual e não afeta nossas capacidades profissionais. Quem tiver problema com isso, que venha falar comigo diretamente. Augusto, não precisa. Preciso, sim. Ele a puxou para mais perto. Porque passei 7 anos vivendo pela metade. E agora que encontrei alguém que me faz querer viver de verdade novamente, não vou desistir por causa de fofoca ou protocolo corporativo. A reunião de quinta-feira foi tensa. Augusto convocou todos os diretores e gerentes, incluindo Renata do RH. Mariana não estava presente, por insistência dele. Aquilo era algo que precisava fazer sozinho. Convoquei todos aqui para esclarecer uma situação antes que se torne maior do que precisa ser. Augusto começou sua postura irradiando autoridade. Recentemente, iniciei um relacionamento pessoal com Mariana Figueiredo. Sei que isso gerou comentários e preocupações. Quero deixar algumas coisas claras. Silêncio na sala era absoluto. Primeiro, nosso relacionamento começou fora do ambiente de trabalho, em circunstâncias completamente alheias à empresa. Segundo, Mariana conquistou sua posição através de 5 anos de trabalho impecável, dedicação absoluta e competência inquestionável. Terceiro,
qualquer insinuação de que ela recebeu tratamento preferencial ou de que sua posição está relacionada a qualquer coisa, além de seu mérito, será tratada como assédio moral e resultará em medidas disciplinares. Augusto fez uma pausa, deixando as palavras afundarem. Entendo as preocupações corporativas. Por isso, implementamos algumas medidas. Mariana reportará diretamente ao Conselho Administrativo em questões de avaliação de desempenho e aumentos salariais. Teremos reuniões separadas sobre questões sensíveis quando necessário, mas não vou transferi-la, rebaixá-la ou forçá-la a escolher entre sua carreira e sua vida pessoal. E espero que cada um de vocês trate-a com o mesmo respeito profissional que sempre teve. Foi Marcos, o diretor financeiro, quem falou primeiro. Augusto, ninguém questiona a competência de Mariana. A preocupação é com a percepção externa. Investidores, clientes, parceiros. Como isso nos afeta? Da mesma forma que afetaria se qualquer executivo aqui estivesse em um relacionamento. Augusto respondeu firmemente. Ou seja, não afeta, desde que continuemos entregando resultados. E temos entregado. Nosso crescimento no último trimestre foi de 23%. Renata se manifestou, visivelmente desconfortável. Internamente, os outros funcionários podem sentir que é favoritismo. Então está na hora de reforçarmos nossa cultura de meritocracia. Augusto a cortou. Se alguém sentir que está sendo tratado injustamente, há canais apropriados para reportar. Mas não vamos alimentar uma cultura de fofoca e julgamento sobre as vidas pessoais dos colegas. A reunião terminou sem consenso completo, mas com um entendimento claro. Augusto havia traçado uma linha. Quem a cruzasse, enfrentaria consequências. Mariana soube dos detalhes mais tarde, quando Augusto a encontrou no estacionamento. Ela estava apoiada no carro, visivelmente abalada pelo dia. Como foi? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta pelos olhares que recebia. Difícil, mas necessário. Augusto se aproximou, não se importando com quem pudesse ver. Mas tem algo que preciso te dizer. Algo que percebi durante a reunião. Mariana esperou, o coração apertado. Quando estava lá, defendendo nosso relacionamento, protegendo você das garras corporativas, percebi algo. Augusto pegou as mãos dela. Não estou apenas interessado em você, Mariana. Estou me apaixonando por você. E isso me assusta porque não sentia isso há muito tempo. As lágrimas vieram sem aviso. Mariana não chorava facilmente, mas a sinceridade nas palavras de Augusto, a vulnerabilidade em seus olhos, derrubaram todas as suas defesas. Eu também, ela confessou. E estou apavorada, porque sei que isso pode dar muito errado, que posso perder não apenas você, mas também minha carreira, minha reputação, tudo o que construí. Então a pergunta é: vale a pena o risco? Mariana olhou para o homem à sua frente. Não o seio bilionário, não o chefe intimidador, mas Augusto. O homem que havia compartilhado suas dores, seus medos, suas esperanças. O homem que a fazia rir, que a desafiava intelectualmente, que havia além do cargo e da função. Vale. Ela respondeu, firme, vale cada risco. Mas o universo não havia terminado de testá-los. Na semana seguinte, um artigo apareceu em um blog de fofocas corporativas. CEO de Tech envolve-se com subordinada. História de amor ou escândalo de assédio? O texto era veneno puro, insinuando que Mariana havia seduzido o chefe para garantir sua posição, que Augusto estava abusando de seu poder, que toda a empresa estava em risco legal. O escritório virou um campo minado. Mariana não conseguia entrar em uma sala sem sentir os olhares. Clientes começaram a fazer perguntas. Um investidor importante pediu uma reunião para discutir governança corporativa. Foi Júlio, o irmão de Augusto, quem trouxe a solução mais dura. Preciso falar com vocês dois. Ele convocou uma reunião no apartamento de Augusto em um domingo à tarde. A situação está escalando. Temos investidores nervosos, o conselho está pressionando e, francamente,
isso está virando uma distração enorme. Então o que sugere? Augusto estava na defensiva, que terminam com Mariana para acalmar o conselho. Não. Júlio olhou para Mariana com respeito. Sugiro que você se case com ela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O quê? Mariana finalmente conseguiu falar. Pensem comigo. Júlio se levantou, entrando em modo estratégico. O problema não é que vocês estão juntos. O problema é a natureza ambígua do relacionamento. É algo casual? É abuso de poder? As pessoas não sabem. Mas se vocês se casarem, ou pelo menos ficarem noivos, a narrativa muda completamente. Vira uma história de amor, não um escândalo corporativo. Júlio, isso é loucura. Augusto balançou a cabeça. Não vou pedir a Mariana em casamento como uma jogada de relações públicas. Não é só isso. Júlio insistiu. Vocês dois sabem que isso é sério. Vi como vocês se olham. Ouvi como meu irmão fala de você, Mariana. Pela primeira vez desde que Melissa morreu, ele está vivo. Então por que não tornar isso oficial? Por que não mostrar ao mundo que é real? Mariana estava processando, o coração batendo acelerado. Casar? Eles mal haviam começado a namorar oficialmente. Mas ao mesmo tempo, ela sabia que o que sentia por Augusto era diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Era profundo, intenso, assustadoramente real. E se não for o que Mariana quer? Augusto olhou para ela, vulnerável. E se for cedo demais? Então me pergunte. Mariana ouviu as próprias palavras saindo, surpresa com sua coragem. Me pergunte o que eu quero. Augusto se ajoelhou diante dela, sem anel, sem planejamento, apenas pura emoção crua. Mariana Figueiredo, sei que isso é maluco. Sei que estamos juntos há apenas semanas oficialmente. Mas também sei que você é a pessoa que quero ao meu lado, hoje e sempre. Então, você se casa comigo. Não por estratégia corporativa ou relações públicas, mas porque eu te amo e não consigo imaginar minha vida sem você? As lágrimas escorriam pelo rosto de Mariana. Era loucura. Era precipitado. Era completamente irracional. E era exatamente o que seu coração queria. Sim, ela respondeu, puxando-o para cima e beijando-o. Sim, eu caso com você. O anúncio do noivado mudou tudo, exatamente como Júlio havia previsto. A narrativa virou da noite para o dia. De escândalo corporativo para conto de fadas moderno. As mesmas pessoas que cochichavam veneno agora suspiravam romanticamente. Os investidores se acalmaram. O conselho enviou congratulações formais. Mas Mariana e Augusto sabiam que precisavam fazer mais do que apenas apaziguar preocupações corporativas. Precisavam construir uma base sólida para o relacionamento, provar para si mesmos e para o mundo que aquilo era real. Quero conhecer seus pais, Augusto declarou em uma manhã de terça-feira, enquanto tomavam café no apartamento dele. De verdade, quero ir até o interior, conhecer de onde você veio, entender sua história. Mariana quase engasgou com o café. Você quer ir até Bagé? Augusto, é uma cidade pequena. Muito pequena. Meus pais moram em uma casa simples. Meu pai é professor aposentado e minha mãe ainda dá aulas de piano para crianças da vizinhança. E daí? Augusto pegou a mão dela. Você acha que eu ligo para isso? Mariana, vou me casar com você. Quero conhecer as pessoas que te criaram, que te fizeram ser quem você é. A viagem aconteceu no fim de semana seguinte. Augusto insistiu em dirigir, recusando a oferta de mandar o motorista. Durante as 4 horas de estrada, eles conversaram sobre tudo e nada. Mariana contou histórias da infância, de crescer em uma casa cheia de livros e música, mas sem luxos. Augusto falou sobre a pressão de construir um império, de carregar o peso das expectativas. Quando chegaram à casa dos Figueiredo, Mariana viu a mãe espiando pela janela. Lígia Figueiredo era uma mulher pequena de cabelos grisalhos, mas com uma energia vibrante. Ela abriu a porta antes mesmo que eles tocassem a campainha. Mariana, minha filha. Lígia a puxou para um abraço apertado. E você deve ser Augusto. Entre.
Osvaldo, eles chegaram. Osvaldo Figueiredo apareceu na cozinha, limpando as mãos em um avental. Era um homem alto e magro, com óculos de aro grosso e um sorriso caloroso. Bem-vindo, rapaz. Ele estendeu a mão para Augusto. Mariana nos contou muito sobre você. Espero que coisas boas. Augusto sorriu, claramente nervoso de uma forma que Mariana nunca havia visto. O almoço foi uma experiência reveladora. A mesa estava repleta de comida caseira, arroz carreteiro, farofa, saladas e um bolo de chocolate que Lígia havia feito especialmente. Não havia nada de sofisticado ou gourmet, mas havia amor em cada prato. Então, Augusto, Osvaldo serviu mais suco. Mariana nos disse que você tem uma empresa de tecnologia. Mas o que exatamente você faz? Fala como se estivesse explicando para um velho professor de história que mal sabe usar o celular. Augusto riu, relaxando visivelmente. Trabalhamos com CIB tentar novamente se continuar segurança. Basicamente, protegemos empresas de ataques digitais. Hackers tentando roubar informações, vírus, esse tipo de coisa. Como um guarda de segurança, mas para computadores. Osvaldo perguntou, genuinamente interessado. Exatamente. Augusto sorriu. É uma forma perfeita de descrever. Lígia observava a interação com olhos atentos. Depois do almoço, quando os homens foram ver a pequena biblioteca de Osvaldo, ela puxou Mariana para a cozinha. Ele é bom para você? A pergunta foi direta, sem rodeios. É. Mãe. Mariana começou a lavar a louça. Sei que parece rápido, sei que as circunstâncias são complicadas, mas ele me faz feliz. De verdade, posso ver isso. Lígia pegou um pano para secar. Você está diferente, mais leve. Nos últimos anos, toda vez que vinha nos visitar, parecia carregar o mundo nos ombros. Mas hoje, você está brilhando. Tenho medo, mãe. Mariana confessou. Medo de que seja cedo demais. Medo de que não dê certo. Medo de perder tudo que construí. Filha, olha para mim. Lígia esperou até que os olhos de Mariana encontrassem os dela. Seu pai e eu nos casamos 6 meses depois de nos conhecermos. Todo mundo disse que éramos loucos, que não ia durar. Mas estamos juntos há 37 anos. Sabe por quê? Porque construímos algo sólido. Respeito, companheirismo, amor verdadeiro. E vejo tudo isso quando olho para vocês dois. As lágrimas vieram novamente. Mariana estava chorando muito ultimamente. Augusto te olha como se você fosse a pessoa mais importante do mundo. Lígia continuou. E você olha para ele da mesma forma. Isso é raro, minha filha. Quando encontrar, precisa segurar com força. Naquela noite, enquanto voltavam para Porto Alegre, Augusto estava inusitadamente quieto. No que está pensando? Mariana perguntou. Em como seus pais construíram uma vida bonita. Ele respondeu. Não tem dinheiro, não tem luxo, mas tem algo que eu perdi quando Melissa morreu. Tem um lar. E quero isso, Mariana. Quero construir um lar com você. Não apenas uma casa cara com vista bonita, mas um lugar onde exista amor, risadas e memórias. Um lugar que seja nosso de verdade. Eu também quero isso. Mariana pegou a mão dele. Mas precisamos conversar sobre algumas coisas práticas, como trabalho. Augusto completou. Eu sei. Júlio sugeriu algo. Quer ouvir? Sempre. E se você assumisse como diretora de operações? É uma promoção real, não favoritismo. Você já faz metade do trabalho mesmo. Reportaria ao conselho, teria sua própria equipe. Ainda trabalharíamos juntos, mas com uma estrutura diferente, mais equilibrada. Mariana processou a proposta. E você acha que as pessoas vão aceitar isso? Não me importo com o que as pessoas vão pensar. Augusto foi firme. Importo-me com o que é certo. E você merece essa posição, independente de qualquer coisa entre nós. Mas entendo se quiser recusar. Se quiser procurar oportunidades em outras empresas. Vou apoiar qualquer decisão sua. Não quero ir para outra empresa. Mariana respondeu depois de um momento. Ajudei a construir essa
empresa tanto quanto você. Dediquei 5 anos da minha vida a ela, mas aceito a promoção sob uma condição. Quero ser avaliada externamente. Uma consultoria independente analisando meu desempenho e qualificações. Para que não haja dúvidas. Feito. Augusto sorriu. Você é incrível, sabia? O processo de avaliação levou 3 semanas. Uma firma de consultoria de São Paulo foi contratada. Eles entrevistaram toda a equipe executiva, analisaram resultados, revisaram processos. O relatório final foi inequívoco. Mariana Figueiredo estava não apenas qualificada para a posição de diretora de operações, mas era a escolha ideal. A cerimônia de posse aconteceu em uma manhã de junho. Mariana estava nervosa, mas confiante. Quando subiu ao palco para receber a nomeação oficial, a sala inteira aplaudiu. Alguns aplausos eram genuínos, outros, políticos. Mas não importava. Ela havia provado seu valor. Obrigada pela confiança. Mariana começou seu discurso. Sei que minha jornada até aqui foi observada de perto, analisada, questionada. E entendo por quê. Mas quero deixar algo claro. Cheguei aqui através de trabalho duro, dedicação e competência. E é assim que pretendo continuar. Ela fez uma pausa, os olhos encontrando os de Augusto na primeira fila. Também quero agradecer a alguém especial. Alguém que acreditou em mim quando eu era apenas uma recepcionista com grandes sonhos. Alguém que me desafiou, me apoiou e me fez querer ser melhor todos os dias. E sim, esse alguém também é o homem com quem vou me casar. Mas nosso relacionamento pessoal não diminui minhas conquistas profissionais. Se algo me motiva a trabalhar ainda mais duro, a provar que mereço estar aqui. Os aplausos foram mais fortes dessa vez. O casamento aconteceu 3 meses depois, em uma cerimônia íntima em uma vinícola em Bento Gonçalves. Apenas família próxima e amigos queridos. Nada de ostentação ou grande evento social. Apenas 2 pessoas se comprometendo uma com a outra. Mariana usava um vestido simples de renda, cível ou pompa. Augusto estava com um terno azul marinho, sem gravata. Quando trocaram os votos, não havia câmeras, não havia imprensa. Apenas eles e as pessoas que realmente importavam. Mariana. Augusto segurava as mãos dela, as lágrimas brilhando em seus olhos. Você me trouxe de volta à vida. Me ensinou que é possível começar de novo, que o coração pode se curar, que o amor pode florescer mesmo nos lugares mais inesperados. Prometo te honrar, te respeitar, te apoiar. Prometo construir um lar contigo, cheio de amor e risadas. Prometo ser seu parceiro, em todos os sentidos da palavra. Augusto. A voz de Mariana tremeu. Você me mostrou que não preciso escolher entre ambição e amor, entre carreira e felicidade. Me ensinou que posso ser forte e vulnerável, profissional e apaixonada. Prometo estar ao seu lado nos dias bons e ruins. Prometo desafiar você, apoiar você, amar você. Prometo que nossa história será nossa própria criação, não definida por outros, mas construída por nós. Quando se beijaram como marido e mulher, os aplausos foram calorosos e sinceros. Lígia chorava abertamente. Osvaldo limpava os óculos. Júlio sorria, claramente satisfeito com sua armação bem-sucedida. A festa foi simples mas alegre. Dançaram sob as estrelas, comeram comida caseira, riram até doer a barriga. Não havia champanhe caro ou decorações extravagantes. Havia apenas alegria genuína. Tarde da noite, quando os convidados começaram a partir, Mariana e Augusto se encontram sozinhos no terraço da vinícola, olhando para as vinhas iluminadas pela lua. Então, Senhora Brandão, Augusto a puxou para perto. Como se sente? Feliz. Mariana encostou a cabeça no ombro dele, assustada, esperançosa, tudo ao mesmo tempo. Eu também. Ele beijou o topo da cabeça dela. Mas sabe o que percebi? Não importa o que venha pela frente, vamos enfrentar juntos. E isso faz toda a diferença. Juntos. Mariana repetiu, gostando do som da palavra. 6 meses depois do casamento, Mariana acordou em uma manhã de sábado com o cheiro de café e panquecas.
Ela se espreguiçou na cama, sorrindo ao ouvir Augusto cantarolando na cozinha. Quem diria que o seio intimidador tinha o hábito de cozinhar aos fins de semana? A cobertura havia mudado completamente. Não era mais aquele espaço frio e impessoal. Agora havia plantas, fotos de família, livros espalhados, sinais de vida. Um lar verdadeiro. Bom dia, dorminhoca. Augusto apareceu na porta com uma bandeja. Café da manhã na cama para a melhor diretora de operações do país. Você só está me bajulando porque precisa que eu revise aquela proposta de fusão. Mariana brincou, aceitando a bandeja. Culpado. Ele se sentou ao lado dela. Mas também porque te amo e gosto de te mimar. Enquanto comiam, Mariana pegou o celular e viu uma mensagem de Fernanda. Obrigada por não me matar por aquela armação. Vocês são o casal mais lindo. Almoço domingo, sabe? Mariana mostrou a mensagem para Augusto. Devíamos agradecer a ela e ao Júlio. Sem a armação maluca deles, nada disso teria acontecido. Verdade. Augusto concordou. Embora na época eu quisesse matar meu irmão, eu também queria matar a Fernanda. Mariana riu. Mas agora, só consigo agradecer. Porque você tem razão. Estamos enfrentando tudo juntos. Os desafios no trabalho, as opiniões dos outros, as pressões. Mas no final do dia, voltamos para casa um para o outro. Isso. Augusto a puxou para um beijo. É tudo que importa. Mais tarde. Naquele dia, eles receberam Osvaldo e Lígia para jantar. Os pais de Mariana haviam se mudado para um apartamento menor em Porto Alegre, querendo estar mais perto da filha. Lígia trouxe seu famoso bolo de chocolate. Osvaldo trouxe histórias intermináveis. Então, Osvaldo serviu mais vinho. Quando vou ganhar netos? Pai. Mariana corou. Osvaldo, deixe os meninos respirarem. Lígia repreendeu, mas havia esperança em seus olhos também. Augusto e Mariana trocaram olhares. Eles haviam conversado sobre isso recentemente, sobre expandir a família, sobre criar filhos que reconhecem tanto o mundo corporativo quanto os valores simples de amor e trabalho duro. Em breve, Mariana respondeu, pegando a mão de Augusto. Muito em breve. Quando a noite terminou e eles ficaram sozinhos novamente, Mariana se aninhou no sofá, assistindo a cidade iluminar através das janelas. Obrigada, Augusto disse de repente. Por quê? Por aceitar aquele encontro às cegas maluco. Por me dar uma chance. Por me ensinar a viver de novo. Por construir isso aqui comigo. Ele gesticulou ao redor. Por tudo. Mariana se virou para encará-lo, os olhos brilhando com lágrimas felizes. Não, obrigada a você, por ver a linda assistente, por me valorizar, por me amar, por ser meu parceiro em tudo. Eles se beijaram, suave e profundamente. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, mas ali, naquele lar que construíram juntos, havia apenas paz, amor e a promessa de muitos anos felizes pela frente. Porque às vezes, as melhores histórias começam com um encontro inesperado, um chefe que é mais do que parece, e uma mulher corajosa o suficiente para arriscar tudo pelo amor verdadeiro. Fim. E aí, gostou da história? Deixa nos comentários o que você achou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, e deixe aquele like para apoiar o nosso trabalho. Compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam de histórias emocionantes. E não esqueça de assistir os próximos vídeos do canal, porque tem muito mais histórias incríveis esperando por você. Até a próxima!